Bom dia, está no ar mais uma TV Secor, a TV do Comerciário, que você assiste todas as manhãs de segunda-feira pelo canal 3 da operadora NET, canal 22 da operadora Cabo NET, canal 8 da Vivo Fibra, ou em www.secor.org.br ou www.tvosasco.com.br. Hoje a gente vai falar sobre a reforma trabalhista, um assunto que interessa a todo mundo que trabalha e quem não trabalha também, sobre a PEC 241 também, que muita gente ainda não sabe do que se trata, está tendo muita polêmica em torno desse assunto, e a gente vai entender mais ou menos o que está sendo discutido. E para falar sobre esse assunto, a gente está com o doutor Maximiliano, que nos permitiu chamar de apenas Max hoje, né, doutor? Bom dia. E o Arruda, que está sempre conosco aqui do Secor, que já vai dar os recadinhos dele. Vamos lá. Bom dia, Arruda. Bom dia, companheira Soraya. Bom dia, companheiro Max. Obrigado por, mais uma vez, por vir abrilhantar nosso programa. Bom dia, comerciário e comerciária. E dizer que essa 241 é preocupante mesmo, mas nós temos uma pessoa aqui que vai te explicar o que significa essa 241. E avisar para o comerciário também que a convenção das 5 vagas e a Sicamestre já fechou, tá, pessoal? Aqueles que estiverem interessados em saber mais, nos procure lá no sindicato. Ok. Então, vamos, Max, você é advogado e atende entidades sindicais. Como é que começou seu contato com esse universo aí trabalhista? Primeiro, só apresenta aí o seu know-how para o nosso telespectador. Tá bom. Bom dia, Soraya. Bom dia, Arruda. Bom dia, espectadores e companheiros e companheiras do Combativos Sindicatos Comerciários de Osasco. Eu advogo há 22 anos sempre para o movimento sindical. Nunca advoguei para nenhuma empresa. E a nossa situação tem a ver também com a luta em defesa dos direitos trabalhistas. Além da atuação como advogado, eu milito como diretor para assuntos legislativos da Associação Latino-Americana de Advogados Laboralistas. Então, nossa luta no parlamento também é defender os interesses da classe trabalhadora. A gente dá consultoria para entidades sindicais também, tentando impedir retrocessos e garantir avanços, né? Então, o nosso trabalho é esse, e por isso que a gente está muito preocupado com tudo que o governo do Temer golpista tem feito. E você tem uma experiência em assuntos trabalhistas há 22 anos, e o governo, por sua vez, está dizendo que a CLT está desatualizada, precisa ser atualizada, é com esse pretexto que ele quer mexer. Com base na sua experiência, o que você acha desse pretexto? Vamos mexer porque está desatualizada e, com isso, colocar direitos em risco? Primeiro que isso não é verdade. A CLT é de 43, mas boa parte dela foi alterada nas últimas décadas substancialmente. Eles não querem atualizar, eles querem retirar direitos, eles querem fazer com que o trabalhador trabalhe menos, trabalhe mais e ganhe menos. Essa balela que tem que atualizar, que a gente não quer retirar direitos, mas quer aprimorar, é mentira. Eles querem tornar o trabalhador brasileiro ainda mais sofrido e escravizado do que já é. É precarização pura e simples. É um dos objetivos do golpe, inclusive, que foi financiado pelas grandes empresas, pela CNI, pela Fiesp e por essa mídia golpista. Então, o objetivo é precarizar. E a PEC 241, então, é algo assustador. Mas não é um contrassenso? Por exemplo, eles vão beneficiar os empresários, ok. O brasileiro, infelizmente, está acostumado com isso. Mas vai acabar aumentando o desemprego, vai acabar aumentando o próprio problema do governo, não vai? No longo prazo, sim. Eles querem matar a galinha dos ovos de ouro, né? Eles vão conseguir beneficiar os empregadores, que vão gastar ainda menos, né? Os salários no Brasil já são muito baixos e vão ter uma economiazinha no curto prazo, mas isso, se aprovado, criaria um círculo vicioso terrível. O poder de compra dos trabalhadores vai diminuir, isso vai prejudicar o mercado interno, aumentar o desemprego. Com o desemprego você tem mais problemas sociais, você tem mais violência, tem mais gastos no INSS, as pessoas vão se adoentar mais gastos no SUS. Isso cria uma espiral para baixo que, longo prazo, seria um tiro no pé gigantesco. A roda da economia para de girar, porque as pessoas estão ganhando menos, elas consomem menos, a indústria tem que produzir menos, e aí a indústria manda embora, a roda para. Exatamente. Já a Índia sofre uma recessão que, em boa parte, foi fabricada
para destabilizar o governo, né? Isso que foi feito nos últimos 2 anos aí para viabilizar o golpe, e conseguiram isso, foi em boa parte uma crise fabricada aí com o apoio da maneira como foi conduzida a Lava Jato, que deveria punir os corruptos, mas não paralisar a indústria nacional e a construção civil. E é isso que você falou, você criar uma situação que você cria uma recessão quase permanente, né? Querem tornar o Brasil uma grande lojinha de 1,99. Tudo baratinho, mas tudo mal feito, terceirizado, quarteirizado. E que é difícil sair, né? Como vai sair? Como saímos disso? Bom, você falou em terceirizado e quarteirizado. Tem essa proposta de terceirização da atividade fim. Qual é o perigo que tem aí? Isso que eles querem fazer é algo que não tem precedente quase em lugar nenhum do mundo. A terceirização é algo que, sabidamente, é uma tragédia para os trabalhadores brasileiros. Os salários são mais baixos, os trabalhadores terceirizados se acidentam muito mais. No setor elétrico, por exemplo, um terceirizado tem 13,5 vezes mais chance de morrer no trabalho do que um trabalhador direto. As jornadas são mais longas e o trabalho terceirizado geralmente é a porta de entrada porque tem de pior no mercado de trabalho. Uma empresa que quer usar trabalho infantil, ela não contrata diretamente. Ela faz terceirização ou quarteirização. No caso da Zara, por exemplo, que ocorreu isso, trabalho escravo, trabalho degradante, corrupção, sonegação, precarização, geralmente é via o trabalho terceirizado. E hoje só pode ter trabalho terceirizado em asseio e conservação, em vigilância, em atividades meio, que não são as principais da empresa. Eles querem fazer o seguinte, qualquer empresa no Brasil, se aprovado o projeto, não precisa mais ter funcionários. A empresa pode terceirizar todos os trabalhadores. Você pode ter um hospital sem médicos, uma escola sem professores, e daí a escola iria contratar com uma empresa prestadora de serviços os professores. E é pior, essa empresa terceirizada pode quarteirizar e contratar para frente, como tem na Petrobras, tem até quinteirização. Ou seja, não é terceirização que eles querem aprovar, é o projeto do aluguel de pessoas. É isso. Aquele papo que terceirização é algo moderno, para a empresa poder se dedicar à missão principal e contratar aquilo que é secundário, não é isso, eles querem terceirizar tudo. É uma empresa só com CNPJ alugando gente, como se as pessoas fossem uma mercadoria que você aluga, vende e joga fora quando não serve mais. E fica difícil para os sindicatos, para a própria Justiça do Trabalho atingir essas pessoas que estão sujeitas a ser contratadas por um terceiro, porque elas estão precisando do emprego, elas vão aonde tem o emprego, seja no terceiro, seja no quarto, enfim. Fica mais difícil para a Justiça do Trabalho ou os próprios sindicatos atingirem essa pessoa, atenderem essa pessoa? Fica um inferno, fica um inferno. E na Justiça do Trabalho, mais de 30% dos processos são de empresas terceirizadas. E a quantidade de trabalhadores que ganham e não recebem, que a terceirizada some do mapa, não tem patrimônio, é gigantesco. Isso aconteceu no próprio TST. Trabalhadores terceirizados do Tribunal Superior do Trabalho ficaram ao relento sem receber. Aconteceu na Câmara, aconteceu no Senado, aconteceu em vários TRTs, aconteceu no STF, de terceirizados ficarem à míngua. Eu tive num congresso na Colômbia, há uns 2 anos atrás, em Medellín, e lá me contaram como é que funciona a terceirização lá. Que lá se permite quarteirização, quinteirização. E dizem que os trabalhadores nem entram na justiça, terceirizados, porque demora anos a fio para descobrir quem que é o real contratante. Tem um monte de empresa, de laranja, de gato, na cadeia, o sujeito é contratado pela quinteirizada, demora 1 ano, 2 para descobrir qual que era a quarteirizada, que o juiz manda intimar, depois, quem sabe um dia se descobre quem que é teu real empregador. Isso que eles querem fazer. Fazer o mercado de trabalho um grande laranjal, cheio de laranjas, né, cheio de gatos, e daí que se acontece alguma coisa, é como acontece no Brasil hoje. A Zara diz, não, a culpa não é minha, era um terceirizado. Plataforma Petrobras, que acontece uma tragédia. Não, é a empresa terceirizada, não fui eu. O caso lá da Samarco, lá em Mariana, a primeira coisa que disseram, não é a gente, é terceirizado. É verdade. Né? Você fica com o lucro e transfere para a sociedade o que tem de pior e deixa o pessoal ao relento. Fica com bônus e o ônus você
Delega. Os bancos brasileiros fazem isso de uma maneira cruel, o sistema elétrico, empresas ainda que investem na responsabilidade social, fazem propaganda, fazem um patrocíniozinho, ajudam algumas entidades ali com umas migalhas. Então, não permita que teu trabalho, teu contrato de trabalho, que hoje é pleno, vire em pó. O que a gente quer defender é regulamentar quem já é terceirizado, esses 13 milhões, para que tenham direitos. Igualdade, tratamento com o trabalhador direto, cidadania, a mesma convenção coletiva, mas não permitir que os 45 milhões de trabalhadores diretos sejam precarizados. Terceirização não é para gerar emprego, é para sugar ainda mais o trabalhador. Ele já é frágil, já é descuidado, e com a terceirização ou quarteirização a tendência é piorar, infelizmente. Sim, sem dúvida. Arruda, e esse problema da terceirização atinge o Secor? Tem alguma consequência na nossa base ou não? De maneira geral, atinge todo os sindicatos, atinge centrais, atinge toda uma sociedade, na realidade, né? E é que nem o doutor Max falou, é um perigo, é uma coisa que vem proposital mesmo desse governo golpista, porque é para realmente deixar o trabalhador à mercê do nada, né? Infelizmente, é isso, né? E um povo fragilizado fica mais difícil protestar, lutar pelos seus direitos. Justamente. É perverso, né? É porque aí você vai ter que... pode ter um patrão, 2 patrões, 3 patrões, né? Dependendo. Você nem saber quem é o seu patrão. Dependendo da quem está terceirizando, né? Que nem o Dr. Max falou. Quarteirização, terceirização, quiterização. Quer dizer, você vai ter vários patrões. Tudo bem. Na época de aposentar, como é que fica, né? Nossa, nem fale. Bom, outro ponto que eu queria perguntar é esse negociado sobre o legislado. O que vem a ser? O que vem a ser o seguinte, significa que os direitos da CLT, da Constituição Federal, fica só pro forma, permite rasgar a qualquer momento. Nossa. Hoje em dia é o seguinte, o sindicato pode negociar com a empresa, fazer a convenção coletiva, o acordo coletivo, para avançar, para conseguir mais direitos. Com o negociado sobre o legislado, se permite que a negociação coletiva rasgue direitos, suprima direitos, né? É o caso de empresas que ameaçam sindicatos, dizendo, olha, se você não aceitar rebaixar as condições de trabalho, eu saio daqui e vou lá para o interior, não sei de onde, que tem um sindicato pelego lá que está aceitando retirar direitos. E daí o sindicato pode firmar um acordo com a empresa dizendo, férias não é mais de 30 dias, férias vai ser de 15 dias, né? O 13º vai ser só de 10%, você vai ser parcelado, né? Você permite que a lei fique só uma previsãozinha. Isso possa ter, cada empresa cria uma lei específica precarizada. E que, no caso, vai acabar prevalecendo a lei do mais forte, que é sempre o lado do patrão. É isso mesmo, é permitir que o trabalhador fique submetido à vontade do patrão. Ó, se quiser eu te contrato, mas é assim mesmo. Né? Quer, não quer, eu vou... Exatamente. É a lógica que, antigamente, as empresas autoritárias no Brasil diziam para o trabalhador, se você não me obedecer, você vai embora. Agora as empresas dizem para o sindicato, para os trabalhadores, se você não me obedecer, eu vou embora. Procura um lugar que aceite esse rebaixamento. E o que eles querem fazer é isso, né? Colocar os sindicatos à mercê das empresas, do poder econômico, no momento de crise, então. E isso tem de mais atrasado. O Fernando Henrique tentou fazer isso, não conseguiu. A primeira medida que o governo Lula fez foi colocar no arquivo esse projeto de lei, e agora volta, parece aqueles filmes de terror, que você mata o vampiro e depois vem o vampiro. Ele renasce, né? Puxa vida. É uma tragédia. É um perigo eminente e grave, sério, né? E a população brasileira não está percebendo tudo que o governo Temer está tentando fazer e está implementando, né? É um atraso atrás do outro. Dá a impressão que é aquela mesma história do sujeito que foi jogado do 20º andar. Quando ele estava passando pelo 10º andar, uma jornalista perguntou para ele, colocou o microfone na boca dele, daí, como é que está sendo? E ele, bom, até aqui tudo bem. Não espatifei ainda, né? Puxa vida. Bom, a gente vai fazer um intervalinho agora e na volta a gente vai falar sobre a PEC 241. Fique ligado, tá bom? Até já. Que é terrível. Tradicional Tabacos, há 60 anos, no Mercado Municipal de Osasco. Especializada em artigos de tabacaria e presente.
com marcas e preços especiais. Muitas novidades para toda a família. Grande coleção de facas, espadas e miniaturas. Artigos masculinos diferenciados. Lojas em Osasco, Carapicuíba e Cotia. Falta na Larissa e em outras pessoas o que pode estar em você. A chance de encontrar um doador compatível de medula óssea é de 1 em 100 mil. Doe o seu tempo para quem não tem tempo. Seja um doador de medula óssea. Voltamos com a nossa TV Secor e a gente vai falar sobre a PEC 241. Você já deve ter ouvido falar na TV, nos noticiários, sobre a proposta de emenda à Constituição 241. Aí você se pergunta do que se trata. O Max vai explicar para nós do que se trata. Pessoal, a PEC 241 é uma coisa tão absurda, tão louca, que nunca existiu nada semelhante no mundo inteiro nos últimos 100 anos. Quem quiser conhecer, coloca no Google, Marcelo Zero, é um economista, e PEC 241. Ele faz essa análise, dizendo a dimensão que tem esse golpe. Não é uma PEC para reduzir gastos, não é para equilibrar o orçamento. É para tirar dinheiro dos pobres e dar para os ricos. O governo Temer, desde que começou, está gastando uma fortuna, aumentou em mais de 900% o gasto de publicidade com a Globo, com a Veja, com o Estadão, com a Folha, para pagar a fatura do golpe. O que a PEC faz? Ela congela por 20 anos os gastos sociais. Permite que, ano a ano, você só aplique o reajuste da inflação do ano passado. E não é nem garantir isso, é o teto. O governo pode gastar até menos do que isso. Né? O que significa? Daqui a uns anos, quando o Brasil voltar a crescer, você vai tendo um PIB maior, mas aquela participação dos gastos sociais fica reduzidinha. Mas daqui 15 anos o PIB está no dobro, mas o valor que vai para a despesa com educação e saúde fica estagnado. Está engessado. E a população brasileira vai aumentar em tamanho, então o investimento per capita vai diminuir, e os gastos com a saúde aumentam, porque a população brasileira vai envelhecer. Né? E tem repercussões gigantescas. O sistema previdenciário vai ficar inviabilizado, porque os valores vão ficar reduzidíssimos. Né? E é uma bomba de efeito retardado, porque nesse momento agora, você não vai sentir o impacto, porque não está tendo aumento na economia. Né? Mas a partir do momento que começar a aumentar, o bolo do que vai para os pobres vai diminuir gigantescamente. Isso significa algo sem precedentes na história da humanidade. Você vai criar um sistema no qual não vai importar quem que vai ser os próximos 5 presidentes da República. Por quê? Porque vai estar tudo engessado, que eles não vão poder gastar com o pobre. E tem uma previsão ainda nessa PEC, que é sem limite de transferência, não vale a PEC para transferir para empresas públicas não dependentes. O que é isso? São empresas que vão ser criadas aí, que emitem debêntures, que vai permitir que você passe para essas empresas o valor que você quiser. Vão estar fora da PEC. Quem quiser conhecer isso, coloca PEC 241, empresa pública não dependente e auditoria cidadã. Tem um vídeo que explica o que é isso. Ou seja, para os amigos do rei, não tem limite. Você pode transferir quanto você quiser do orçamento. Para os pobres, congelamento gigantesco. Isso significa que daqui 10, 15 anos, a saúde pública vai estar inviabilizada. E não é à toa que o ministro da Saúde, golpista, já disse que o SUS não é viável que seja para todo mundo, que tem que ter espaço para iniciativa privada, estão cortando vagas nas universidades públicas. Um apoiador da PEC 241, o deputado Marcheselli, disse que não faz sentido pobre ir para a universidade mesmo, que o lugar de pobre não é no mercado de trabalho, que é natural que a universidade seja só para os ricos.
para ver o grau de sinceridade dos golpistas. É isso que você quer para os seus filhos e teus netos? Um futuro tenebroso assim, que para os ricos tudo e para os pobres sem saúde, sem educação, trabalho terceirizado, quarteirizado, essa legião de novos escravos? Então, mas já passou na primeira votação. E agora? O que o povo vai fazer? O povo tem que se mobilizar, ir para as ruas e pressionar os deputados, né? Eu publiquei no Visão Oeste aí, e o Secor divulgou, a lista, um artigo sobre a PEC 241 e a lista de como votou cada deputado. Você dá um Googlezinho e descobre os deputados de São Paulo ou de teu estado, se você estiver assistindo pela internet, e pressione para que eles mudem o voto no segundo turno, que deve ser no dia 24 de outubro, e, se aprovado, e tudo leva a crer que vai ser aprovado na Câmara, pressionar os senadores que não permitam fazer uma coisa dessas. Não é uma questãozinha para sanear as contas públicas, é para uma guerra de classes. É a burguesia nacional querendo dar um golpe de 20 anos nos trabalhadores e oprimidos brasileiros. É uma coisa que não tem precedente na história da humanidade. Não tem nenhum país que fez isso. Nem a Grécia fez isso. Quebrada. Fez algo tão louco assim. E qual o impacto dessa PEC no salário mínimo? Que também vai ser congelado. É um golpe gigantesco do andar de cima no andar de baixo. Se a PEC estivesse vigindo desde 98, nós teríamos hoje um salário mínimo de R$400. Por quê? Ela prevê que você só pode aumentar qualquer despesa pública, o salário mínimo impacta em despesas públicas, nas pensões, aposentadorias, com a inflação do ano passado. Hoje o que vale é a inflação do ano passado, mas a variação do PIB. Ou seja, a partir desse momento não tem muito impacto, mas assim que um país começar a crescer daqui 1%, 2%, 3%, essa crise artificial passar, depois vai vir o dinheiro do pré-sal, quando vier bombar, o Brasil vai crescer, você vai ter uma estagnação do salário mínimo, que já é baixo para padrões internacionais. Então a gente vai ter um país rico com salários paupérrimos. O Brasil vai crescer muito no futuro, né? Não está crescendo por conta desse ataque da burguesia que tentou inviabilizar o governo Dilma, essa crise fabricada. Então significa salários pauperizados, virar uma nova escravidão. E eu já ouvi na TV falando que para essa PEC funcionar, se é que ela pode funcionar algum dia, é necessária a reforma da Previdência junto. A reforma da Previdência é uma coisa que a gente escuta há anos e não acontece. Ela vai acontecer e no que ela vai ajudar, se é que é possível ajudar essa PEC? Não, a PEC precisa da reforma da Previdência. Para você viabilizar, destruir os gastos sociais, você precisa destruir a Previdência, a reforma da Previdência é para isso. Você precisa inviabilizar a saúde pública, não é à toa que o governo quer privatizar a saúde no Brasil, e você inviabilizar a educação pública. Não é à toa que eles querem inviabilizar que os pobres vão para as faculdades, acabar com as cotas. Já saiu uma medida do governo Temer, semana passada, restringindo as vagas em universidades públicas e acabando com concursos públicos. E a reforma da Previdência é para isso, para você criar uma situação que os pobres praticamente não vão ter condição de se aposentar. Essa reforma vai servir só para a gente trabalhar até 80 anos? Só para isso que o Temer quer fazer essa reforma? Uma das medidas é que tem a idade mínima de 65 anos. Isso vai valer para todo mundo, para quem já teria até 50 anos hoje, vale puro e simples, para quem tem mais de 50, teria uma tabelinha. Isso na prática é muito grave, porque trabalhador braçal brasileiro, quem tem o trabalho mais sofrido, o pessoal do campo, da construção civil, o pessoal chega aos 65 anos combalido, com dificuldade, com uma expectativa de vida muito baixa, né? Então, se o trabalhador conseguir chegar a 65 anos, daí vai receber a aposentadoria e vai viver mais alguns anos só. Se ele for terceirizado e quarteirizado, a expectativa de vida é mais baixa ainda. Então, o impacto maior é para a população mais carente, que não vive tanto. Para quem tem bons empregos, acesso à saúde, à educação, o impacto não é tão grande que você consegue chegar até 75, 80, 85 anos de idade. A trabalhador sofrido brasileiro, as mulheres com a dupla função, com a discriminação no mercado de trabalho, os negros, os setores marginalizados, vão ter um impacto maior ainda. Bom, e a curto prazo, não há emprego para você trabalhar até 65 anos. Os jovens já estão com dificuldade para
tem emprego. Imagina quem passou dos 50, quem passou dos 60. Vai trabalhar no quê? Vai trabalhar onde? Sim, exatamente. Você tem uma destruição da economia, você tem a transferência de renda brutal para os mais ricos. Né? Não teve nenhum corte orçamentário para esses setores poderosos. Aquela proposta da Dilma de criar um imposto sobre grandes fortunas, Temer já disse que não vai fazer. Aquela proposta de aumentar um pouquinho o valor do imposto sobre as heranças, né? Heranças de mais de R$1 milhão, também eles não querem mais fazer, não querem mexer com o sistema tributário brasileiro. Quem ganha R$200 mil por mês paga o mesmo imposto de renda praticamente que quem ganha 5, 6 mil por mês, que é os 27,5%. Né? Eles não querem mexer com isso. Querem criar uma situação no qual você tem esse ataque aos trabalhadores, vai ter uma desigualdade maior ainda, e vai ser um grande tiro no pé também da burguesia. Né? Primeiro que você entrega o país, entrega o pré-sal, que é uma coisa violenta que tem sido feita, não é à toa que tem o Wikileaks mostrou vários encontros do chanceler golpista José Serra com a Shell, prometendo que iria defender que a Shell e a Chevron pudessem abocanhar o pré-sal brasileiro, e isso que fizeram semana passada, a votação, aprovar a saída da Petrobras como operadora única do pré-sal e você dá espaço para os estrangeiros. Então o governo golpista e entreguista, atacando os trabalhadores, atacando o patrimônio nacional. Agora estão em vias de vender a BR Distribuidora, todos os postos que a Petrobras tem no Brasil inteiro, vender a troco de banana e inviabilizar postos em rincões muito distantes, querem vender a Liquigás, querem vender uma série de empresas do setor elétrico a preço de banana. Isso é uma matéria aí em Nova York dizendo que o Brasil estava em liquidação e os chineses enlouquecidos para gastar no Brasil. A nova privataria que a gente já viu na década de 90, né? Não é à toa que a gente tem das telefonias mais caras do mundo. E precárias. E precárias, né? O meu smartphone faz um monte de coisa. Facebook, Twitter, tudo, só faz a ligação que é dificílimo, né? E as contas caríssimas, isso que eles querem fazer em todos os setores. E a população tem que se manifestar, tem que pressionar o parlamento. Né? Descubra onde que o escritório regional do deputado golpista que aprovou a PEC 241 vá protestar. Não permita que continuem com esse assalto. Né? Você que está caindo do 10º andar, tente abrir o paraquedas antes de chegar antes de espatifar, porque... Teve a greve dos bancários recentemente, que terminou, não deu em muita coisa, digamos assim, e qual o setor que lucra mais? Como eu disse para o Tafarel, fugiu o nome, como eu disse para o Tafarel aquele dia, os banqueiros só ganham menos do que os pedágios, né, aqui em São Paulo. E deram o quê para os bancários? Sim. Isso a gente vê em várias categorias aí, o pessoal tem que se mobilizar. Tem que fazer como o caso do cooperado do Secor, que tem se mobilizado, protestado, ido para as ruas. E uma maneira de você conseguir impedir que esses ataques todos continuem é você participar das entidades combativas. Você é um comerciário, por exemplo, se filie ao Secor, participe da entidade, né? Fortaleça quem te defende, milite em associações de bairro, conheça o que está acontecendo, né, para impedir que isso aconteça e que prospere. A gente já teve um golpe de Estado vergonhoso, né, agora pelo menos impedir que esses retrocessos aconteçam. E se você juntar a PEC 241, a reforma da Previdência, a terceirização, negociados por legislado, essa jornada louca de 12 horas, né, você vai criar um sistema no qual, não importa se você vai trabalhar muito, você não vai conseguir sair da pobreza. A gente vai ter uma elite mais rica ainda e vai ter quase toda a população brasileira amarrada. E mesmo que a gente consiga eleger um presidente decente no futuro, com a PEC 241 não importa, vai estar tudo engessado. O força da desigualdade vai ficar intransponível. Né? Não, eles querem fazer o quê? Transformar isso aqui numa guerra civil, de uma legião de pobres, pior do que a Índia e essa burguesia acostumada com jatinhos e com tudo que tem de melhor, essa insensibilidade. Mas eu tenho a esperança ainda que a classe trabalhadora vai se mexer e antes de espatifar nessa queda aí vertiginosa e de novo agradecer
Aí é um prazer estar aqui na TV Secor, tem esse estúdio muito agradável, os companheiros aí, o Arruda, acabou de chegar o companheiro Bertoldo, aí tem o grande batalhador, dá um abraço a todo mundo do Secor aí, e obrigado, Virgínia. Obrigado, eu que agradeço você, Max, Arruda e... Soraya, perdão. Imagina. E segunda-feira que vem tem mais uma edição do TV Secor. Até lá.